Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Dev Fico. Aqui quem fala com vocês é o Davi Fico e sejam todos muito bem-vindos. Quero começar esse vídeo agradecendo a audiência que nós estamos tendo referente ao conteúdo do canal, referente a nosso aplicativo Blazor Pizza, que tem sido bem avaliado por vocês, então eu quero agradecer demais as curtidas, os comentários, a audiência que está tendo. Não se esqueça de deixar o seu like, comentar e compartilhar o conteúdo do canal, que é o tal do triplo C, né? Que é o curte, comenta e compartilha. E sem muito mais delongas, vamos ao conteúdo do nosso vídeo. E esse vídeo em específico estaremos falando de microserviços. É um assunto que eu deixei um pouquinho porque nós iniciamos o aplicativo Blazor Pizza e lá, como estaremos construindo microserviços para o aplicativo poder funcionar, acessar banco de dados e etc e tal, vai ser toda a parte de back-end. Eu estou guardando algumas coisas lá para o aplicativo Blazor Pizza. Mas, retomando um pouquinho do assunto de microserviços, nesse vídeo estaremos falando de APIs mínimas ou minimal APIs, que são arquitetadas para criar APIs REST, HTTP, com dependências mínimas. Então, as minimal APIs, o próprio nome já vai falar, são APIs com dependências mínimas e elas são ideais para quem quer trabalhar com microserviços e aplicativos que precisam incluir aí apenas os arquivos e recursos suficientes para esse microserviço específico. Então, apenas os arquivos, recursos, dependências mínimas aí. Então, a ideia desse vídeo é falarmos um pouquinho a respeito de Minimal APIs. E aí, pessoal, o design dessas Minimal APIs vai ocultar a classe Roast, por padrão, que se concentra lá na configuração, na extensibilidade por meio dos métodos, tá? E não haverão os controladores, né? Os controladores que são classes que podem assumir as dependências. Então, toda vez que você faz uma dependência ali, uma injeção, ou melhor, toda vez que você faz uma injeção de dependência, geralmente são utilizados esses controladores. E aí, a ideia das Minimal APIs é de dar o suporte à injeção de dependência por meio de outras abordagens, como o acesso ao provedor de serviços diretamente. E é importante com que você observe qual é o tipo de projeto que você vai trabalhar. Faça aí uma comparação. Pegue então o projeto que você está querendo criar, faça a comparação, tendo em mente que Minimal APIs são um tipo de abordagem e existe uma outra abordagem que são a abordagem de APIs com controllers, tá? Então, pondere bem, preste bem atenção qual é o tipo de projeto que você está fazendo para que não seja necessário você fazer retrabalho, tá? Então, as Minimals APIs, elas são abordagens mais simplificadas. Então, para criar APIs de HTTP rápida, tá? Então, aqui a gente tem um exemplo de código de como que a gente cria um ponto de extremidade REST, tá? Vai ser totalmente funcional. Note que vai ter uma codificação mínima e configurações mínimas também. Então, veja só, aqui é o exemplo de uma rota. Então, veja como estamos simplificando bastante um Hello World, por exemplo. Ok? Então, novamente, cuidado com o tipo de abordagem que você vai utilizar. Tá? Então, nesse vídeo, estaremos agora indo lá para o nosso Visual Studio
2022, criaremos um novo projeto e esse projeto vai ser baseado nessa abordagem de uma API mínima, com mínimos recursos. E aí, pessoal, só dando um passinho para trás antes de irmos para o nosso Visual Studio 2022, vamos dar uma olhadinha aqui. Esses serão os endpoints que estaremos criando e testando cada um desses endpoints. Tá? Vai ser uma aplicação, estaremos construindo uma aplicação simples, uma aplicação de to-do. Então, vai ter alguns endpoints de retorno de todas as tarefas, um endpoint para o retorno das tarefas que foram completadas, um post para atualização, um put e um delete, o post para criação e um put para atualização e um delete, ok? Isso é uma APIzinha bem simples. Beleza, pessoal? Então, com o nosso Visual Studio 2022 aberto, Create New Project e ASP.NET Core. ASP.NET Core Empty, ou seja, um projeto vazio. E aí, poderemos nomear API. Next. Vamos usar o nosso .NET 8. Não vamos mexer com Docker por enquanto. E Create. Projeto criado. Visual Studio 2022. Dá uma olhadinha aqui na nossa classe Programs. Está aí, ó, o formato do nosso endpoint. GetMap, Hello World, conforme havia falado para vocês, bem simplificado. Se eu der um F5 aqui, ou um Run, .NET Run, quem estiver usando VS Code, tá aí o nosso projeto, tá sem o Swagger, tá apenas com aquilo que nós conversamos, apenas com recursos mínimos para que a API ela possa funcionar. E aí, voltando aqui para o nosso projeto, faremos o seguinte. A ideia é nós testarmos todos aqueles endpoints que nós conversamos no início do vídeo, tá? E iniciaremos isso. Vamos precisar de uma biblioteca chamada ASP.NET Microsoft Entity Framework Core in Memory. Vamos instalar. Vamos instalar instalado. Vamos instalar também Microsoft ASP.NET Core Diagnostic Entity Framework Core. Tá aqui, está instalado. E agora faremos o seguinte. Vamos criar uma entidade chamada to-do que vai ter um ID, uma string chamada name, string chamada name, ela pode ser nula e um booleano chamado scope.
complete. É isso, né? Ok. Agora nós vamos criar uma classe de contexto. Opa. Uma nova classe chamada ToDoDB. E aí aqui nós vamos DB context. Dentro nós teremos public todo vai receber DB context options, como vai receber um options que será um tipo DB context options. E precisaremos também de DB. Essa é a nossa representação do nosso modelo de dados. Agora vamos voltar em Programs e faremos o seguinte. Agora vamos começar a mapear os nossos endpoints. Chamar um builder.services, aonde eu vou adicionar add db context, onde eu vou chamar a minha classe de contexto, minha todo db. Aí eu vou chamar, criar um lambda aqui, opt.use in-memory database. Vou chamar a minha base de dados de to-do list. Eu vou precisar também chamar add database developer page extension filter. Precisar também dessa funcionalidade. E eu vou precisar, na verdade, meu builder precisa ser aqui embaixo. Ok. Builder aqui embaixo. Pessoal, então o primeiro endpoint que nós vamos construir será o get todo items, que vai ser responsável por obter todos os itens de tarefas pendentes, certo? p.map get todo items. Aí nós vamos construir um lambdazinho aqui, vai ser assíncrono, e ele vai receber parâmetro nosso todo db db, e aqui nós vamos ter o nosso db list async, só que ele tem um await aqui. Esse é o nosso primeiro endpoint. Depois dele, nós teremos um outro endpoint que vai ser o todo items. E aí ele vai ter o endereço de complete, porque serão os nossos complete aqui está errado. Agora sim, que vai nos retornar todos os nossos itens completos. Teremos um endpoint também, onde nós passaremos, vai ser uma rota get,
onde passaremos um parâmetro de identificação e ele nos retornará especificamente o a fazer, a tarefa, de acordo com a identificação dela. Nossa próxima rota vai ser um post, map post, onde nós passaremos por parâmetro via post um objeto com a nossa tarefa e aqui o nosso método de add vai adicionar a nossa tarefa e depois salvar de forma assíncrona. E o resultado vai ser a identificação, pois o endpoint vai retornar a identificação da nossa tarefa criada. Teremos uma rota put também, map put, onde essa rota vai receber a identificação por parâmetro e terá o objeto que receberá a alteração dos dados e atualização dos mesmos. Vai ter uma condição aqui: se o objeto for nulo, retorna não encontrado. Caso o objeto não seja nulo, então ele atualiza os valores contidos que foram passados por parâmetro, salva, linha 38 faz o save e linha 40 retorna nossa mensagem de sucesso. Nossa última rota, então, vai ser um map delete, onde passaremos por parâmetro o nosso ID, nossa identificação, verificaremos se essa tarefa existe. Caso ela exista, removo ela, depois salvo a base de dados e retorno a minha mensagem de sucesso. Caso isso aqui dê errado, ele retorna um not found. Criado então os nossos endpoints, vamos testar nossa aplicação. Provavelmente ela vai dar erro, porque nós eliminamos a rota Hello World, que tinha o endereçamento sem a nossa descrição aqui. Tá? Então, o primeiro endereço que ele vai tentar acessar seria mais ou menos assim. Ó. Então, ele dará erro, deu aqui erro. Acho que talvez vocês não estejam olhando a tela aí porque eu não estou compartilhando, mas deu erro 404. Tá? Cadê nosso output? Ok, nós vamos precisar dessa janela aqui agora para fazer os testes, viewing, outras janelas e endpoints explorer. Show de bola. Então agora nós estamos vendo todos os nossos endpoints. Temos aqui o nosso get, post, get novamente com a parametrização, nosso put, delete e o outro get que nos retorna sempre tarefas completas. Se eu simplesmente gerar um request aqui, ele não me devolveu nada porque eu não tenho nada no nosso banco de dados. Agora nós vamos fazer uma requisição post. Tá? Primeira coisa, eu vou gerar ela aqui. E aí, deixa eu colocar um JSONzinho que eu tenho preparado aqui. E agora, um send request. Ele criou para nós o nosso arquivo. Então ele acabou de gravar o nosso arquivo. Se eu clicar em get aqui, ó, generate get, e der um send request, ele retornou para nós o arquivo que nós temos aqui. Tá? Vamos brincar um pouquinho mais aqui. Então, aqui ele colocou caminhar com cachorro, dar banho no cachorro. Dar comida ao cachorro, e aí eu vou colocar false.
E aí se eu chamar a minha lista, olha lá, as 3 tarefas estão inclusas com sucesso. Vamos testar os nossos outros endpoints, tá? O nosso get com um parâmetro, então eu vou trocar aqui, vou colocar o parâmetro 2 e pronto, ó. Tá aqui, ó. Se eu colocar o parâmetro 3, então conforme eu for selecionando o parâmetro que eu quero, eu vou recebendo a informação que eu quero. Eu quero dar uma olhada em todas as minhas tarefas completas, tá? Então, simplesmente fizer uma requisição, ele vai me mostrar a lista das tarefas que estão completas. Então, walk dog e dar banho no cachorro. Só que aí é o seguinte, como os outros nós fizemos tudo em português, eu quero fazer uma atualização. Então, para essa atualização, eu vou fazer o seguinte, ó, o ID é igual a 1, caminhar com o cachorro, e eu vou deixar ela falsa. Então aqui ela está verdadeira, como completa, e agora eu vou mudar ela para falsa. Eu não concluí essa tarefa, então... faltou a vírgula aqui, ó. O que ele está dando erro? Vamos descobrir. Sim, claro, faltou o parâmetro de entrada. Tá, então, a identificação é 1, caminhar com o cachorro e completo como falso. Agora sim, e aí se olharmos aqui todos os nossos itens, nós veremos que apesar de ele ter dado 204, dentro do 200 ainda está nos casos de sucesso. Então, ele deu 204, mas ele atualizou a nossa lista. Aí se a gente olhar para a nossa lista de tarefas completas, a gente tem uma só. E aí eu posso mudar aqui para verdadeiro e atualizar minha lista novamente. Se eu vier na minha lista de completos, olha lá, caminhar com o cachorro e dar banho ao cachorro. Tá? A última que está faltando a gente testar eu vou deletar a minha primeira tarefa, 204, e aí se eu pesquisar essa tarefa minha, ela já não existe mais. Beleza, vamos parar aqui um pouquinho nossa API e dar uma olhada em algo aqui no código. Talvez você tenha notado que nós temos rotas parecidas para o get, que é to do items e to do items complete e to do items com o parâmetro, tá? E aí eu vou ter um recurso aqui dentro do .NET que é o map group, que sempre que a gente configura pontos de extremidade aí que se repetem, a gente consegue separar, organizar isso por grupos de pontos de extremidade, que vai ter ali um prefixo de URL comum, tá, que estará disponível para ajudar a organizar esses grupos. Então isso vai reduzir o código repetitivo e vai permitir personalizar grupos inteiros de pontos de extremidade com a única chamada. Então, ou seja, o que a gente vai fazer aqui agora é o seguinte, ó, eu vou criar um parâmetro aqui, vai ser to do items, e aí eu terei aqui no meu map group com a minha rota to do items, e eu vou substituir todos os meus grupos referentes a esse to do items, tá? E aí eu posso fazer assim, ó, eu posso deixar essa rota assim, essa rota eu posso fazer isso, e essa eu posso fazer isso aqui, ó. A gente não pode esquecer que no nosso post também tem. Esse put também tem. Esse delete também tem. E aí, eu não posso esquecer de substituir isso aqui,
Isso aqui. Isso aqui. Todos os meus apps. Por quê? Porque eu estou recebendo aqui dentro de To Do Items o meu app Map Group. Então não preciso. Na verdade, não iria nem funcionar, tá? E aí, se nós subirmos a nossa API novamente e rodarmos aqui o nosso get, ele está sem nada aqui, porque como é um banco de dados de memória, né, tá apenas salvando em memória. Então eu vou acrescentar aqui o meu, olha lá, então testando os meus endpoints, tá aí, tá? Se eu mudar, fizer uma alteração aqui, tá lá, caminhar com o cachorro, true, e delete, e tá tudo funcionando novamente. Então note aquilo que a gente tem falado desde o início do vídeo, como nós simplificamos a construção de uma API com recursos bem mínimos mesmo. Essa API ela seria perfeita para um aplicativo MAUI, por exemplo. Né? Então deixa aí nos comentários o que você acha da gente construir um aplicativo MAUI para comunicar com essa API aqui. Então, dependendo da quantidade de viewings, de visualizações que tivermos nesse vídeo, a quantidade de likes, próximo passo a partir daqui é construir um aplicativo MAUI para conectar com essa Minimal API, tá bom? Então, o que você acha disso, pessoal? Enquanto isso, não se esquece de se inscrever no canal, curtir o vídeo e compartilhar. Comenta também, tá bom? Então, veja, são recursos mínimos para uma API. E aí, de repente, você pode estar pensando assim, Davi, mas eu tô achando ainda um pouquinho, cara, sei, está usando essas expressões lambdas direto dentro dos maps aí. Eu tô achando um pouquinho desorganizado. Não se preocupe, a gente tem um recurso dentro do .NET que possibilita você utilizar typed results. Tá? Então, ao invés de você utilizar results direto dentro dos lambdas, você pode optar por estar utilizando o typed results. Que ele vai fazer o quê? Ele vai incluir a capacidade de teste de retorno automaticamente com metadados. E aí você vai poder chamar a condição map, HTTP verb, você vai poder chamar ela dentro do manipulador de rotas, ao invés de você estar utilizando as funções de Lambda. Então, vamos fazer, para dar uma adiantada, eu vou pegar o código que eu tenho pronto aqui, tá? E eu vou atualizar a minha classe program. Ok? Então eu vou ter aqui para o meu get, eu vou ter um get all to dos, get completed to dos, get to do, create to do, update to do e delete to do, certo? Aí eu tirar, apagar aqui e inserir os nossos métodos utilizando o nosso iResult. E aí eu vou ter um método também para create to do, certo? Nós temos também o nosso update to do, tá? Temos o nosso delete to do e está faltando o nosso get completed to do. Nós temos o nosso get to do. E voilá! Aqui estamos utilizando os nossos iResults, tá? Da nossa
da nossa condição Typed Results, tá? Que vai permitir a criação dos métodos de manipulação das rotas sem precisarmos utilizar os lambdas, tá ok? Se eu subir novamente a nossa API, gerando aí mais uma vez nossa request, olha lá, funcionando. Opa, eu usei o método put, cadê meu método post? Tá aqui o nosso método post, pronto, aqui ó. Funcionando, tá? E com o meu código todo organizadinho. Então aqui eu tenho as minhas rotas e aqui eu tenho os meus métodos, ok? E aí, além disso, eu também consigo impedir o excesso de postagem utilizando um objeto de transferência de dados, ou um Data Transfer Object, que é o nosso famoso DTO. Então, aplicativos em produção, normalmente eles limitam os dados alimentados e retornados pelo uso de subconjuntos aí de modelos, né? Então, tem diversas razões para isso, e a segurança é uma das principais. Então, ainda que estejamos utilizando uma API mínima, eu posso utilizar também DTOs para estar limitando esse acesso aos dados. Então, nossa API é uma API mínima, mas não é uma API de gambiarra. Então, o que a gente pode fazer aqui é o seguinte, para a gente exemplificar isso. Digamos que a gente tenha uma string aqui que tenha dados sensíveis, vamos colocar como secrets. Então, seriam dados secretos. Tá? E aí eu posso abrir uma classe e eu posso chamar essa classe de to-do e to. Eu posso trazer para cá os nossos atributos. Eu vou criar um construtor inicialmente vazio. Tá? Vai receber um to-do, que a gente pode simplificar um pouquinho esse to-do assim, ó. ID, name, complete. Tá? Completed. E aí ele vai ser igual ID vai ser ID, name vai ser igual a name, to do. Isso. Eu acho que eu não preciso referenciar ele dessa forma. Acho que eu posso fazer só assim, ó. Tá? Aqui é is completed. Complete. Isso é complete. Tá aqui, ó, complete. Nosso to do. Show de bola. E agora aqui na minha program, eu retorno aqui para os meus métodos. E aí o meu to-do, ele vai aqui, ele vai receber um select. E aí eu vou t ponto new to-do DTO. E aí eu basicamente vou fazer isso aqui. Vou dar um copiar aqui. Basicamente isso aqui vai ser agora o meu padrão.
só aqui que nós vamos precisar fazer a seguinte alteração, ó. Var to do igual a 1000. Não, desculpa, esse aqui em igual a 1000 do. E aí sim, name is completed. E aí eu recebo aqui a minha entidade. Porque a minha entrada ela precisa ser um DTO. Isso. E ele vai retornar também um DTO. E aí aqui, var to DTO igual a new do DTO agora sim. Aqui também é o nosso DTO. E o nosso delete nós não precisaremos fazer nada, tá? Dá uma olhada aqui, uma conferida, fazer um teste, né? Esse secret, a gente pode fazer isso aqui o seguinte, ó. Suponhamos que de alguma maneira o secret vai ser recebido aí, vai ter alguma coisa, algum dado sensível nele, tá? E aí, quando nós olhamos aqui o nosso DTO, o retorno dele vai ser só as informações que eu selecionar. Essas informações serão retornadas. Ah, tá, mas isso aqui, nós precisamos tirar isso aqui, ó. Veio junto, mas não vai não. Então, o nosso DTO receberá só a informação de ID, nome e como que está essa task, tá? Então, se eu executar, mais uma vez, a nossa API, a nossa Minimal API, tá lá, tá? Então, se eu fizer um get, não tem nada. Se nós fizermos um post, ok, olha lá, então ele retornou para nós só as informações que eu quero que o usuário veja. Então, ainda que ele tenha gravado aqui uma informação sensível, ele vai me retornar só as informações que eu determinei. Então, se eu fizer um get aqui, ó, tá? Dar banho, tá? Ele está limitando as informações que estão sendo retornadas. Conteúdo. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso conteúdo de Minimal APIs. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, comentar, compartilhar e não se esqueça de acompanhar o Blazor Pizza. Nós estamos alternando um pouco o conteúdo, então hoje eu falei de um conteúdo interessante que são as Minimal APIs, tá? Mas logo mais tem o nosso vídeo de continuidade do nosso aplicativo Blazor Pizza. Então não se esquece de acompanhar lá, tá bom, pessoal? Muito obrigado pela atenção e até mais.